Seja muito bem-vindo, que a paz de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua vida e que você possa começar a entender que servir ao Senhor é buscar a palavra dele e cuidar daqueles que estão ao seu redor. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do verso 15. Então, abra aí comigo no livro de Josué, capítulo 24, no verso 15. Vamos ler. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui tem algumas reflexões para a gente pensar à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente tem que pensar, quando ele fala assim, se porém não agrada a você servir, escolham hoje a quem irão servir. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é o ponto de escolha. Deus é um Deus lindo, um Deus tremendo, e Ele nos permite escolhermos aquilo que queremos da nossa vida. Tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está passando, seja de bom ou seja de ruim, em algum momento da sua vida, você fez uma escolha. Você tomou a decisão em alguma fase da vida. E agora você está colhendo os frutos. A gente precisa olhar para a nossa vida e entendermos o seguinte: a escolha de hoje vai produzir um resultado na minha vida amanhã. Então, Deus, ele nos deixa livre, ele nos dá a liberdade para a gente escolher o que quer que seja. E aqui no livro de Josué, ele está chamando a atenção do povo de Deus para quê? Para escolher se vai servir a ele, ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, ou se vai servir a quem? Se vai servir a outros deuses. E aqui eu quero que vocês pensem em outros deuses como qualquer coisa. Tem pessoas que servem como um deus ao trabalho, trabalham excessivamente. Eu confesso que em algum tempo da minha vida eu servia a esse Deus, e a cada dia mais eu levanto todos os dias e falo: Senhor, eu escolho servir a Ti. Tem pessoas que vão escolher servir ao dinheiro. Pessoas que todas as suas escolhas, todas as suas decisões, tudo que ela faz na vida dela está baseada no dinheiro. Tem pessoas que escolhem servir a outras pessoas. Eu só faço se fulano mandar. Eu só faço aquilo que o meu ídolo fala. Eu só faço aquilo que a pessoa que eu admiro fala. É aquela pessoa o seguinte: aonde alguma determinada pessoa que ela admira fala que ela tem que ir, ela tem que ir. Ela não está preocupada se aquilo agrada a Deus, se não agrada a Deus. Só que a gente tem que entender o quê? Independente do Deus que nós vamos servir, a gente tem o direito de escolher, mas a gente vai colher os frutos. O resultado vai ser de acordo com aquilo, com aquela escolha que a gente fez. Então aqui Josué está falando assim, se para vocês não é agradável servir a Deus, escolha então quem que vocês vão servir. Vocês vão servir a quem? Só que é importante a gente ressaltar que aqui no capítulo 24, Josué estava falando com o povo depois de um tempo em que Deus libertou o povo através de Moisés do Egito. Depois que Deus fechou o mar sobre os egípcios, livrando aquele povo. Depois que Deus conduziu o povo no deserto. Depois que Deus deu o maná para o povo. Ou seja, depois que Deus livrou de perseguições, depois que Deus deu provisão, depois que Deus deu sustento, Josué então fala: vocês vão escolher servir a quem? E eu quero trazer essa reflexão para a gente hoje. Nós temos a liberdade de seguir quem a gente quiser, de servir quem a gente quiser. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte: quem tem te dado saúde para trabalhar?
Quem tem te dado inteligência para administrar as coisas da sua vida, para conquistar aquilo que você está conquistando? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um Senhor na sua vida. Às vezes, você é aquela pessoa o seguinte: eu faço qualquer coisa pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Mas essa qualquer coisa que você faz, ela está agradando ao Senhor, ao Deus de Israel? O segundo ponto que você tem que pensar é o seguinte: aonde eu estou vivendo agora? Porque ele fala assim, se você vai escolher servir ao Senhor ou você vai escolher hoje servir a outros deuses. Os deuses que às vezes até mesmo os nossos antepassados serviram. Quantos de nós estamos vivendo, repetindo os mesmos comportamentos, a mesma ideologia, a mesma filosofia de vida dos nossos pais? Às vezes, o seu pai se serviu, a sua mãe serviu e te ensinou um caminho que você já aprendeu através da palavra de Deus que não agrada a Deus. Às vezes você está lá preso numa ideologia, numa filosofia de vida, servindo aquilo que os seus pais falaram com você que é verdade, mesmo contrariando a palavra de Deus. Então você não está servindo a Deus. Por isso que ele fala aqui, você vai servir quem? Escolhe hoje. Vai servir a mim, ao Senhor? Ou vocês irão servir aos deuses dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais? Daqueles que muitas vezes não fizeram de maldade, mas te ensinaram essa ideologia, essa filosofia por não conhecer o Senhor. Aí hoje você tem a oportunidade de conhecer o Senhor, mas você fica resistente. Hoje eu quero que você pense o seguinte: o Senhor está me confrontando. Aonde que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Você está servindo outros deuses, o trabalho, ao dinheiro, às vezes até idolatrando outras coisas que não o Senhor. Mas como é que está a sua vida? Que toda escolha, a gente falou no início, que traz um fruto, um resultado. Como é que está a sua casa e a sua família? Porque é importante que a gente comece a entender que existem dois tipos de casa. A minha casa, o meu corpo, a minha mente, a minha alma, que é a casa, que é templo do Espírito Santo, e a minha casa, a minha família. E eu quero trazer uma palavra de confronto para vocês refletirem o seguinte: como está a minha casa, o meu corpo carnal, e também a minha casa, a minha família. Muitas vezes o Senhor permite conflitos na nossa vida para nos ensinar o quê, Pri? Para nos ensinar, para nos confrontar, que nós precisamos aprender a escolher servir a Deus. Mas servir a Deus tem consequências, claro, como servir ao mundo tem consequências, como servir a mamon, ao dinheiro, tem consequências. Servir a Deus dá trabalho, porque é necessário você se confrontar o tempo todo. Isso aqui está na palavra de Deus, isso aqui é o que Deus tem para mim. Para você construir uma família abençoada, é necessário que você invista tempo. Então o segundo ponto é o quê? É onde eu estou vivendo, como está a minha casa, como está a minha família. O primeiro ponto foi escolha, liberdade. E o terceiro ponto que nos leva à reflexão de hoje é o quê? É direção, é governo, porque ele fala na última frase do verso de Josué 24:15. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui ele está fazendo uma afirmação. Ele está falando assim, eu, o governante da minha casa, escolho servir ao Senhor. E eu, o governante da minha casa, o patriarca, o sacerdote, além de escolher servir ao Senhor, eu escolho também direcionar, dar direção para a minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para quem quer que esteja, aqueles que são a minha família, para servir ao Senhor. E aí juntos nós serviremos ao Senhor. Você que está passando crise no casamento, você que está passando crise aí na sua casa, não tem como construir. Você que está passando às vezes uma crise interna, angústia, ansiedade, depressão, não tem como edificar a casa sem a presença do Senhor. Eu vou pegar aqui a referência pra gente, eu gosto muito de trabalhar com referência para vocês entenderem que o que nós estamos refletindo aqui tem a ver com a palavra de Deus e não simplesmente com a minha opinião. Fala o seguinte, 1 Timóteo 3:5.
Quem não governa a própria casa, como governará a casa de Deus ou qualquer outra casa? Como é que você vai governar no trabalho se você não está conseguindo governar na sua própria casa? Como é que você, que está depressivo, está ansioso, você não consegue gerir bem as suas emoções, vai governar no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida? Tem casais que estão se divorciando, simplesmente não sabem nem mais o motivo. Mas por quê? Porque nem sequer conversam. Não tem diálogo, não tem investimento de tempo e tempo de qualidade. Não oram juntos, não tem comunhão. É como se Deus não fizesse parte daquela casa. Não se sentam à mesa para comer, para conversar. Antes de dormir, não conversam sobre os seus dias, sobre aquele dia, sobre as suas angústias, aquilo que os está afligindo. O primeiro ministério que qualquer pessoa tem na Terra chama-se família. Agora você não dá conta de gerir as suas emoções. Qualquer pessoa te irrita, você está xingando um palavrão, você está estressado, você está amaldiçoando. Você está usando sua boca para amaldiçoar os seus filhos, o seu cônjuge. A sua boca tem que ser boca que sai palavras para edificar. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas não estão conseguindo gerir nada na vida. Elas não conseguem fazer gestão do tempo delas, da vida delas, das escolhas delas, das emoções delas, do dinheiro. E é por isso que a gente está vivendo, então, tantos conflitos. Eu preciso investir no reino de Deus, nas coisas do Senhor. Servir ao Senhor é se colocar à disposição dele para fazer aquilo que ele está te chamando para fazer. Está na hora da gente voltar as nossas atenções. Está na hora da gente investir tempo na nossa casa, na nossa família, em nós mesmos, para curar de depressão, para curar de ansiedade, para sermos instrumentos dos nossos, de cura para os nossos filhos, para quem tem filhos. É chegado o tempo disso. O Senhor colocou no meu coração essa palavra para a gente poder trabalhar melhor a serviço de Deus, a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Não desista da sua casa, não desista da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Porque Deus não desiste de cada um de nós. Mas a sua escolha, ela é para hoje. Ela é para agora. Escolha todos os dias servir ao Senhor. E cuidar da sua casa e da sua vida. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deixe um comentário. Para que isso chegue a mais pessoas. O seu compartilhamento, você curtir, faz com que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Que às vezes estão perdidas e ouvindo tanta coisa que não edifica. Amém? Uma boa semana, uma semana de vitória para todos nós. E fiquem com Deus.